Olá, primeiramente quero agradecer ao nosso grande Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Quero agradecer por enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Quero seguir os seus passos, Jesus. Que a sua sabedoria venha sobre mim. Graças, Pai, eu te dou pelo ar que respiro, por mais um dia, pela essa noite maravilhosa. Obrigado, meu Pai, pela família, que nos abençoe, nos guie, nos molde, pelos nossos amigos e até pelos nossos inimigos. Pai, graças eu te dou e muito obrigado por deixar o ajudador, o Espírito Santo que habita em mim. Ô Espírito Santo, domina a minha vida, fale por mim, haja por mim, me ensina, Espírito Santo, a entender a mensagem, a Bíblia, com os olhos da nova aliança. É em nome de Jesus que peço, oro e agradeço. Amém. Hoje quero falar com vocês da passagem de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 11. A primeira oportunidade de ser tentado. Desde a infância, os seres humanos aprendem a usar sua imaginação para escapar de sua realidade, muitas vezes fantasiando de maneira quase transcendente. Pode ser projetando as interações de um filme visto, imaginando-se no enredo e convencendo a si mesmo de que aquela se tornou uma realidade. Já aconteceu com você? Então, seja o que for, somos capazes de condicionar nossa mente a escapar dos limites de nosso presente e imaginar uma alternativa idealizada para a nossa vida. Quando adultos, esses mesmos dons da imaginação podem se transformar em atração e logo resultar em paixão. Mas a história que escrevemos para a nossa vida, quando seguimos em caminho, é tudo menos fantasia, visto que ela cria uma fortaleza em nossa mente, o que permite que o inimigo abale nossos fundamentos. Sabe, a boa notícia é que Jesus foi tentado como nós, sabia? E em todos os sentidos. Quando nos sentimos pressionados e esmagados pela vergonha que pesa sobre nossos ombros, sabe quem é o seu advogado e fiel? É Jesus. E o grande Consolador inunda nosso coração e nos traz à mente a tentação que ele mesmo enfrentou nas mãos do diabo ao final do seu jejum pelo deserto. Satanás plantou na imaginação de Jesus a imagem de um futuro diferente, que poderia fazer com que o Senhor se desviasse de seu propósito. Jesus estava com muita fome, muita mesmo, vulnerável e aparentemente sozinho. 40 dias e 40 noites. No entanto, Jesus, a palavra viva, tinha a palavra de seu Pai, escrita sabe aonde? No seu coração. E embora não houvesse ninguém fisicamente ao seu lado, espiritualmente ele tinha tudo o que precisava. Mesmo quando estamos desorientados e sem saber o que fazer no meio de nossas lutas contra a tentação, podemos ir a Cristo. Sim, e sua palavra se tornará viva em todos nós. Não precisamos esperar ouvir a voz do Pai para resistir à tentação, pois toda a Bíblia foi inspirada, sabe por quem? Por Deus. Jesus nos mostra que simplesmente precisamos conhecer seus versículos. Sabia? Somos abençoados.
uma vez que ter acesso à palavra de Deus não é o problema, porém a nossa disposição por ler suas páginas e guardá-la em nosso coração pode ser. Hoje, escolha convidar Jesus para o lugar onde você se sente tentado e use sua palavra como uma arma para se livrar das acusações do diabo e das tentativas de desarmar sua confiança no seu Deus vivo. Diante de fantasias que tragam falso conforto e de qualquer imagem que seja apresentada tentando fazer Deus parecer inferior, fortaleça-se intencionalmente no Senhor. Sim, e permaneça em sua única verdade. Assim, você estará enraizado o suficiente e continuará de pé quando surgirem as dificuldades, os problemas. Amém? Bem-vindo à nossa reflexão. Aproxime-se de Deus e permita que Ele se aproxime de você. Receba sua graça. Libere suas preocupações e fraquezas e descanse em sua presença e misericórdia. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a se fortalecer no Senhor, para que permaneça firme e inabalável nos momentos de dificuldade. Por quem você precisa orar para que possam resistir aos ataques espirituais com os quais estão lidando? Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Amado Senhor Jesus, obrigada por ser palavra viva e me apoiar em meus momentos de provação e tentação. Ajude-me a seguir em frente na fé e para que minhas obras provem meu compromisso contigo e meu desejo de crescer em santidade. Em teu nome eu oro. Amém. No Reino Unido, há um ditado de guerra que diz: mantenha calma e continue. Porém, quando estamos com raiva, alguém nos dizendo isso raramente ajuda. Em vez de uma lição de moral ou uma frase de efeito, na maioria das vezes só precisamos de um momento para nos acalmar e refletir sobre o nosso sentimento e comportamento. Ter tempo para fazer uma pausa, respirar e refletir é importante para nos ajudar a limitar alguns dos danos causados pela expressão negativa da nossa raiva. Pausar nos permite processar o que está acontecendo e considerar como podemos responder melhor. Jonas, talvez um dos profetas que mais se irou no Antigo Testamento, teve um momento como este. O momento mais perigoso de sua raiva silenciosa, quando sua ira o levou a fugir o mais longe possível de Deus, mas consciente de sua desobediência, ele convenceu os marinheiros a o jogarem no oceano. Naquele instante, vendo Jonas cercado pelas ondas do mar tempestuoso, Deus pode ter pensado: Jonas, você precisa de um tempo para refletir. Então, certamente, pela vontade de Deus, um peixe gigante o engoliu por inteiro. Na barriga escura daquele peixe, Jonas conseguiu refletir por 3 dias e 3 noites. Ele teve espaço para se acalmar e pensar. Uma vez que Jonas refletiu e se acalmou,
Deus deu ordem ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. A palavra de Deus nos lembra: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando estiver com raiva, não cometa o erro de tirar conclusões precipitadas e dizer a primeira coisa que te vem à mente. Pare e reflita antes de reagir. Reserve algum tempo para pensar sobre o que você vai dizer. Se você precisar se retirar para continuar a conversa mais tarde, faça isso. Como você pode criar espaço para si mesmo quando precisar? Olá, caro leitor. O livro de Gênesis nos traz um resumo da ação criadora de Deus, bem como de diversos acontecimentos da vida dos personagens principais da história. Porém, não temos tantos detalhes, não é? Quanto desejamos para montar uma história detalhada, não é verdade? Mas mesmo assim, iremos com alguns dos detalhes sobre a narrativa que temos, tentar responder sua dúvida. Adão e Eva tiveram relações sexuais antes do pecado ou foi só depois? Primeiro, observamos na criação de homem e mulher que estes foram criados adultos e não bebês. Isso fica bastante claro, não é? Na história. Mas adultos, de quantos anos? Isso, Gênesis não nos responde. O texto é objetivo e diz, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na sequência, observamos a ordem dada pelo Todo-Poderoso, dada por Deus a eles. O que subentende que tanto o homem como a mulher são criados adultos e capazes de compreender ordens e, claro, executá-las. Em Gênesis, capítulo 1, eu vou ler para vocês. É Deus, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, assujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis, do capítulo 1 ao 28. Sabemos que no capítulo 1 de Gênesis nos fornece um panorama geral de toda a criação, enquanto o capítulo 2 fornece maior detalhamento sobre a principal parte da criação, homem e mulher. Segundo, com os dados citados acima, já conseguiremos tirar algumas conclusões, não é? Observe que Deus disse a homem e mulher que deveriam ser fecundos, multiplicar-se, encher a terra. O texto não explica se Deus deu instruções a homem e mulher sobre como funcionava o sexo. Se considerarmos que Deus fez algum tipo de explicação a eles, que não foi mencionada aqui na Bíblia, ou mesmo se eles tiveram que descobrir tudo sozinhos, em ambos os casos temos que observar o óbvio, não é? Eles levariam algum tempo para entender na prática todo o funcionamento disso tudo, não é? Imagine a primeira menstruação de Eva, como foi? Imagine. Aliás, será que havia menstruação antes do pecado?
Imagine eles tentando entender os desejos de um para com o outro. Imagine quantas coisas passaram pela cabecinha deles. Imagine aí. Temos que ter em mente que entender a vida sexual não foi algo da noite para o dia. Entender como funcionava uma gravidez também não foi. Isso pode explicar o fato de não terem tido filho antes do pecado. Terceiro, mas, e então? Eles fizeram sexo antes do pecado? A resposta é um sim, com grande probabilidade. Não sabemos quanto tempo ficaram no jardim do Éden, não é? Mas ficaram algum tempo, e isso é certo. Porém, sabemos da ordem de Deus sobre ser fecundos, multiplicar-se e encher a terra. Não temos qualquer bloqueio de Deus ao sexo ali no jardim antes, um incentivo. Se houvesse alguma proibição, seria mencionada. O sexo foi criado como bênção para o casamento e Adão e Eva, a julgar pelos vários filhos que tiveram, aprenderam muito bem o que era o sexo e como praticá-lo, não é? Os filhos vieram depois do pecado, segundo a narrativa bíblica. Porém, o sexo, certamente não. Sendo assim, não temos elementos para achar que o sexo só foi praticado depois do pecado. Os que usam essa ideia geralmente querem relacionar a atividade sexual com o pecado. Porém, não temos isso na Bíblia. A atividade sexual de um casal casado é legal, é abençoada pelas mãos de Deus. Sempre foi, mesmo antes da entrada do pecado no mundo, e continua sendo. Não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldades de entender a Bíblia. Eu já fui e sofri muito, mas não me dei por vencida. Não me deixei ser derrotada pelos inimigos. E você? Como anda a sua leitura da Bíblia? Seu entendimento? Que tal melhorar nessa área da sua vida espiritual, aprendendo a entender assuntos da Bíblia de forma simples e rápida? Ajudado por quem já superou as mesmas dificuldades? Bom dia! Estamos aqui para ajudá-los. Em nome de Jesus, a glória para Ele, o privilégio é para Deus. Nada, nem honra e mérito nosso. E sim em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.